Caríssimos amigos, caríssimos irmãos, o nosso abraço a todos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para fazermos o nosso estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência. Ao capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, onde iremos abordar o item 4, denominado Missão dos Profetas. Com essa intenção que temos de trazer sempre uma reflexão a respeito da mensagem do Cristo, de maneira pura, de maneira simplista, para que nós possamos realmente vivenciar no nosso dia a dia. Será que nós já fomos chamados a ser profetas? Vejamos. Atribui-se comumente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem mais ampla significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Foi por isso que, quando o levaram, o Divino Mestre, à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por revelação providencial, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Olha, meus amigos, o item é bastante sucinto, na verdade, torna bastante fácil a nossa compreensão, mas é importante que a gente também entenda o conceito da palavra profecia e profeta ao tempo do Cristo, onde havia muita superstição, havia inclusive uma intenção de colocar a mediunidade ou quaisquer de suas manifestações como uma dádiva, como se fosse uma qualidade quase que completamente estranha à formação do indivíduo, do ser humano. Porque esse termo, essa qualidade, né, era tida como um diferencial que somente o portador que era capaz de tais prodígios. Então, sempre esse clima de mistério andou atrapalhando muito a compreensão, primeiro porque, baseado no orgulho, essa distinção de profecia, de profeta, era como se fosse, na verdade, uma medalha, uma honraria conferida a Deus, de Deus a alguém, e isso dava-lhe o direito de ser melhor tratado, de ter melhores acomodações em uma casa onde fosse convidado e assim em outras situações também corriqueiras da vida. Como nós enxergamos aqui, a palavra profecia, hoje mais comumente entendemos como uma das qualidades mediúnicas, uma das capacidades mediúnicas orgânicas que é dada à própria humanidade em todos os tempos e em todos os lugares, independente de a pessoa ser espírita ou não. Haja vista que a própria palavra mediunidade, criada sim pelo Espiritismo, mas a faculdade mediunidade é inerente a todos os povos, a todo tempo. Então, a mediunidade, que é esta característica orgânica de uma sensibilidade aumentada para a percepção do mundo espiritual, da interação dos desencarnados com os encarnados, ela se torna
uma ferramenta para que nós possamos trabalhar o nosso lado moral, sobretudo quando nos referimos ao amor ao próximo. E esse próximo, é bem que se diga, que se trata também dos nossos irmãos desencarnados. Os processos obsessivos, em que são assim chamados por toda vez que se percebe a ação de espíritos, eu vou chamar de antipáticos, espíritos que têm uma certa inimizade, em que nos dificulta a caminhada. Então, toda vez que há essa presença, em que muitos chamamos de obsessão, então esse processo ele é mais facilmente orientado quando há a percepção da presença desses espíritos. Então, aquele médium vidente, ou o médium que tem a capacidade de perceber mais facilmente, algo que seja inerente ao mundo espiritual, ou, quando não, de realmente chegar a um contexto de que não se trata de algo orgânico, que não se trata de uma patologia, como muitas das vezes a mediunidade é assim encarada quando um médium muitas vezes tratado como se fosse um louco. Dizem os estudos espíritas que na maior parte das instituições do século passado, dos primeiros 50 anos do século XX, muitos dos internados como loucos tratavam-se de médiums. E por que é que nós estamos falando de mediunidade? Porque a profecia, como eu disse, também é uma dessas características, mas voltada para um trabalho de orientação, de esclarecimento, de apontar direções. A mediunidade tem muitas características e muitas potencialidades. Então, a capacidade de fazer profecia, como nós conhecemos de João, o evangelista, e de tantos outros espíritos, ela tem que ter um conhecimento profundo, um estudo de como se procedem as leis divinas, essas leis divinas que também atuam no nosso mundo material. Então, há uma inter-relação da ação da lei divina, que ela perpassa o mundo material e o mundo espiritual também. É necessário, inclusive, que se fale das condições de moralidade para que se consigam boas comunicações espirituais. Aqui, especificamente, trata-se do dom da profecia, de predizer o futuro. É importante que eu falei bastante da mediunidade porque nós vemos que os espíritos, primeiro, respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se não for para um bem maior de uma população, de uma família, de que transpasse o interesse pessoal, nós não veremos espíritos mais evoluídos trazendo comunicações. Eu vou chamar a atenção para um outro aspecto que tenho visto com certa frequência, principalmente nas redes sociais, o YouTube, em que muitas têm sido as mensagens de dias de escuridão que estarão por vir, de mensagens de que há ceifadores, que a pandemia de Covid-19 foi apenas o primeiro. Então, os bons espíritos não vêm trazer pavor, não assustam, quando muito, orientam. E orientam de uma maneira muito amorosa, não humilhando e muito menos querendo fazer parecer que eles são maiores do que realmente são, ou que o médium pelo qual eles se utilizam para dar os recados tenham poderes sobrenaturais. Não é assim que trabalham os espíritos. A missão dos profetas, na verdade, é trazer no ambiente em que estão esta mensagem do Cristo, dizendo que a vida continua, principalmente após a morte, de que os nossos sofrimentos terão um fim e um fim que seja útil, um fim de final e um fim de finalidade que seja o nosso crescimento e o nosso aprimoramento, porque nós temos um passado que fala
em desfavor da nossa tranquilidade e da nossa própria acomodação no momento atual. Então, meus amigos, o dom de predizer o futuro foi considerado como algo anormal, em que somente poucos iniciados tinham, em que se fazia um destaque pessoal ao médium e talvez dando até pouca importância à mensagem trazida. Então, nós queremos dizer que a missão dos profetas, como portadores da boa nova do Cristo, de suas esperanças e consolações, de sua mensagem renovadora e amorosa, continua vigendo, mas dando ao Cristo o destaque maior, dando à sua mensagem a ênfase que possa ser vista como um convite a todos nós e, sobretudo, trazendo calma, serenidade e energia positiva para que façamos da melhor forma a nossa parte. Então, nós tenhamos fé em Deus, busquemos a nossa sintonia com os espíritos amorosos, bondosos, através dos bons pensamentos, das boas ações, e também nós poderemos ser, sem o destaque, sem a fama, sem fazer uso desta capacidade mediúnica de quem seja dela portador, né? Dê boas mensagens e de bom ânimo à população do mundo inteiro.